Olá, tudo bem? Retomamos os nossos programas inéditos e queremos seguir organizando a esperança neste ano jubilar. A esperança não é abstrata, pois ela parte sempre das realidades concretas da vida, do chão da história onde Deus pisa. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre organizar a esperança a partir das comunidades eclesiais de base. Quem conversa com a gente é a psicóloga Suzana Maria Ricardo da Silva, que integra a coordenação da SEBS na região episcopal Nossa Senhora Aparecida, na Arquidiocese de Belo Horizonte e também na província eclesiástica. Atua no curso popular para Enem Cupo Nova e também do grupo de formação política. Suzana, que alegria receber você aqui no nosso programa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcos, e a alegria é toda minha, né? Estar representando aqui as comunidades eclesiais de base da região Aparecida, né? E de outras regiões de Belo Horizonte também, que a gente está sempre em sintonia, sempre trabalhando junto, né? Como SEBS. Que bom. E isso nos ajuda a olhar para o tema de hoje, para este ano jubilar, também no contexto de implementação do sínodo. E aí eu quero começar a nossa conversa partindo daquela expressão bonita que está dando nome a essa série, que é uma expressão do Papa Francisco, que é de organizar a esperança. Como é que essa expressão se concretiza na vida das comunidades eclesiais de base? Fundamental, né, das comunidades eclesiais de base é a esperança, a utopia, é um desejo de um mundo melhor, né? Então, essa fala de Papa Francisco vem muito ao encontro da nossa realidade, da nossa essência, né? Que eu falo das nossas comunidades eclesiais de base, que é justamente a esperança, né? A esperança de um mundo melhor, a esperança de uma justiça, né? E a esperança do reino aconteça e começa a acontecer aqui. Olha aí que beleza que a Suzana já nos introduz aqui no tema, para a gente olhar com esperança, com utopia, com o sonho, mas com os pés na nossa realidade, no chão concreto. O Jubileu da Esperança, Suzana, ele nos convida a pensar em caminhos novos. Acho que a esperança sempre nos renova, né? O que a experiência da SEBS pode inspirar para quem está nos acompanhando a renovar a vida da igreja e da sociedade? Então, a SEBS, né, sempre em sua caminhada, no seu dia a dia, ela traz consigo, né, a prática da partilha, da solidariedade, onde sem isso eu acho que é impossível, né, ter um caminho concreto de esperança. Então, vivemos, né, a nossa fé encarnada na nossa comunidade, na nossa realidade, tanto eclesial como social. Então, é isso que nos faz, né, contribuir e manter esse caminho da esperança, né, concreta. E diante dessa realidade que às vezes a gente olha assim, até com um certo desânimo, né, porque são tantas as dificuldades que a gente vai enfrentando, como é que a gente mantém viva essa esperança? Firmes, né, no Evangelho, a palavra de Deus, né, traz essa esperança, o desejo de um reino de justiça, de paz, é que nos traz essa esperança. E as comunidades eclesiais de base, elas sempre celebram a vida. Sempre o nosso lema é a vida em primeiro lugar. Então, onde que há vida, onde que há esperança, é necessário, né, que a gente lute, e a vida só acontece, e tudo só acontece com base no Evangelho mesmo, mas um Evangelho encarnado, o compromisso, né, como batizado, discípulos e discípulos, como a participação de todos e todas na vida eclesial, na vida comunitária. Então, homens, mulheres, negros, todos, né, inseridos nessa comunidade. Aí acontece. Quando eu fiz o convite para a Suzana participar aqui, né, que a gente conversou previamente sobre o nosso bate-papo, para a gente é um caminho só, não há uma distinção, ou seja, olhar para fé e vida
como algo que se conecta e que nos faz viver, né? Acho que expressa bem o que você acaba de apresentar para nós. O que isso significa na prática? Viver a fé em pequenas comunidades espalhadas pelos territórios. Então, é no nosso chão, né, onde que nós estamos pisando, na nossa realidade, que a gente consegue dar voz e vez às pessoas, né? Dar voz e vez às mulheres, né, que hoje sofrem tanto, né, nas nossas pequenas comunidades, tanto as comunidades eclesiais como nossa comunidade, né, social. Dar vez às crianças, aos negros, aos jovens. Então, são essas pessoas lá na nossa comunidade, a partir da reflexão da palavra de Deus, através de uns círculos bíblicos, através de ações sociais, né, que nós podemos trazer isso mais perto de nós, ali nas nossas pequenas comunidades, né? Que em pequenas comunidades a gente vai fazendo a diferença, né? Como tem um ditado, né, africano que fala: pequenas ações, né, em lugares sem importância, fazemos transformações, né, incríveis. Então é isso, as comunidades não só ali, mas são pequenos do seu núcleo, né, da sua base, não é por acaso que é a base. Então, a partir da base, vamos fazer pequenas transformações em outras comunidades e assim, né, fazemos grandes transformações sociais e também eclesiais. Uhum. Interessante que você traz para nós falar das pequenas comunidades e desse potencial de transformação, porque a gente vai percebendo, às vezes, movimentos de, assim, que tem que ser grupos grandes, experiências de massa, e isso vai, às vezes, invisibilizando essas experiências pequenas, que às vezes está ali num bairro, nos lugares mais afastados, nas periferias. Como é que você olha, a partir da sua experiência também, essa possibilidade da gente escutar essas vozes das pequenas comunidades e perceber nelas esse potencial de transformação? Hoje nós vivemos numa cultura da massa, né? Dos grandes movimentos, de grandes ações. E esses grandes movimentos, às vezes, se desintegram da realidade comunitária, né? Não estão vivendo a vida comunitária. Então, o clamor ali daquelas pessoas, da periferia, como dizia o Papa Francisco, né, da periferia geográfica, né, e também interna de cada um, a gente se distancia. Aí a gente vive uma fé, né, longe da realidade, longe daquele povo, longe da nossa compromisso, né, de mudança local. Assim como Jesus, né, passava pelas periferias, dava ouvido àquelas pessoas que não tinham vez. Assim é a nossa missão, estar ali nas pequenas comunidades, dando ouvido, voz e vez a essas pessoas. Uhum. E de que maneira, né, que você percebe que as SEBs, elas ajudam a transformar a realidade social nos lugares aonde estão presentes, constituídas, identificadas? Então, é inserindo em espaços, né, que eu acho fundamentais, que ao longo, né, de algum tempo, de algumas realidades, nós perdemos, né, que é a participação nas associações de bairro. É um compromisso, né, que é ali, a partir das associações de bairro, a partir da realidade ali local, ela também vai assumindo espaços políticos, espaços de decisões, porque a gente não tem que estar só na igreja, mas como cristãos, a gente tem que assumir e ter esse espaço, né, também como compromisso cristão. Então, é fazendo coisas que transformem ali para que nossas ações, né, possam reverberar pelo mundo, né, pelo nosso Brasil, pela nossa cidade. Então, são essas ações, né, participações sociais, políticas, movimentos sociais. E é isso, né, que a comunidade eclesial sempre procura implementar.
né, aonde que ela está instalada. Excelente. No programa de hoje, né, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Suzana Maria Ricardo. Ela atua nas comunidades eclesiais de base, nas SEBs da região Nossa Senhora Aparecida, aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. E hoje a gente olha para este chamado de organizar a esperança a partir das comunidades eclesiais de base. Mas a gente já compartilhou aqui várias experiências com os migrantes, com os catadores, com a pastoral carcerária, com a realidade da economia, com os idosos, vários temas. Então, eu convido você que está nos acompanhando agora, que quer rever algum dos nossos programas desta série especial de Organizar a Esperança no Ano Jubilar, que você pode acessar no YouTube, @Igreja Sinodal. Está tudo lá disponível para você ver, compartilhar com a sua comunidade e assim nós fazemos esse caminho bonito. A Suzana mencionou aqui várias vezes no decorrer do nosso bloco essa necessidade da gente integrar fé e vida e a vivência em comunidade no chão concreto da nossa realidade, da nossa existência, no bairro onde você está, na comunidade que você participa. Então, é um convite para que você veja esses nossos programas e compartilhe para que ele chegue a mais pessoas. A gente vai fazer um rápido intervalo e já já nós voltamos. Continue comigo. Estamos de volta com o nosso Igreja Sinodal, hoje falando sobre organizar a esperança a partir das comunidades eclesiais de base. Estou recebendo aqui no estúdio a Suzana Maria Ricardo, que é daqui de Belo Horizonte, atua nas SEBs da região episcopal Nossa Senhora Aparecida da Arquidiocese de Belo Horizonte. Suzana, retomando aqui a nossa conversa sobre olhar com esperança a partir da experiência das comunidades eclesiais de base, né? Que aspectos da vida cotidiana, né? Acho que ficou bastante claro também no bloco anterior, quando você refletia com a gente que não se trata de separar aquilo que é a fé vivida com o nosso cotidiano, a nossa vida social. Que aspectos da vida cotidiana mais ajudam a fortalecer a esperança quando uma comunidade se reúne para celebrar? A nossa fé, ela se concretiza quando nos reunimos com a comunidade. Quando reunimos com a comunidade para rezar, celebrar, partilhar, né? Mas também para ver a realidade, né? Da vida ali, de cada um, de cada uma, porque, não, como falou anteriormente, não é uma massa. Cada um na comunidade, para mim, é conhecido. Né? Eu preciso de saber como que ele está, como a família está. Então, não é mais um número que está ali, mas é um irmão, uma irmã que está ali presente. Né? E essa vivência comunitária faz a diferença no nosso cotidiano, de querer bem, né? De querer que essa comunidade caminhe bem, seja de forma, né, eclesial, ou a minha comunidade que eu estou ali no meu bairro, dela estar bem. Então, eu procuro fazer ações, eu preciso de fazer ações que mude ali aquela realidade. Na maioria, né, as SEBs estão na periferia, então são realidades de muita exclusão social, né, política e mesmo, às vezes, podemos dizer que até eclesial também, né? Que a igreja, às vezes, não se encontra presente. Quando eu falo igreja, não é a igreja, a estrutura, a igreja, mas sim uma igreja de povo, né? Uma igreja que acolhe, que caminha junto, que está ali no dia a dia da comunidade, que sente, né, as alegrias, as dores da comunidade, a partilha, a alegria daquela comunidade. Então, a gente tem essa ação trazendo ações concretas para a comunidade. O que essa comunidade precisa, né? Ao celebrar, ao partilhar, ela também precisa de ações, né, sociais ali. Então, as comunidades têm esse papel.
de trazer essa vida, e vida em abundância, né? Que a vida não se trata só de se viver sem uma esperança, mas trazer a vida no concreto mesmo, com seus direitos, né? Com direito ao alimentar, com direito a um transporte digno, com direito à educação e respeito. Agora, a gente falou bastante aqui já agora das comunidades, da ação. Agora eu quero partir para a sua experiência pessoal. Suzana, que está aqui comigo conversando, na sua experiência pastoral e pessoal, o que mais te marca na vida em comunidade, na sua atuação, na sua vivência em uma comunidade eclesial de base? Eu acho que é a solidariedade, né? Somos pessoas solidárias, sentimos o que o outro sente. A solidariedade entre os iguais, né? Porque só mesmo a gente que está ali no cotidiano rezando, né? Através dos círculos bíblicos, através de outras ações, fazendo coisas para melhorar a comunidade, né? Trazendo aspectos positivos para a comunidade que traz isso, né? Eu tenho um exemplo na minha própria comunidade que durante algum tempo a comunidade, né, não pôde celebrar durante um ano, né? E aí, durante um ano ficamos sem a celebração eucarística, né? Infelizmente, por determinação do padre que estava lá na época. Mas mesmo assim, essa comunidade continuou celebrando todos os domingos, todas as festas, celebrando o que é a palavra de Deus, né? A partilha a gente fazia com pão, com uma senhora que tinha sido abandonada pelo marido com 6, 7 filhos, e ela doava esse pão para a gente partilhar nesse momento celebrativo da palavra de Deus, né? Que era o que para a gente era forte. Então, o que nos faz fortes, o que nos une, o que acho que mais nos diferenciam, né, de tudo, é essa esperança, esse amor e essa certeza do reino acontecer aqui. E é através da palavra, a palavra de Deus, que é a essência, né, da SEBS. E faz quanto tempo que você atua na SEBS? Então, vou dizer que a minha formação, né, foi sempre na SEBS. Né? Eu comecei com Circo Bíblico, a minha região ali da Cabana, né? Então tínhamos os salesianos, temos, né, os salesianos, mas antes era uma atuação dos salesianos, né? Alguns nomes bem conhecidos, Padre Glu e Padre Cleto, Calimã, que acompanham a nossa comunidade. Né? Então, assim, nós tivemos grande referência na formação das comunidades eclesiais de base, né? E minha experiência passou pelo Circo Bíblico, sabe? Quando eu, participando do Circo Bíblico, a leitura que Jesus saía chicoteando todo, né? Quando aquele começa. Aí eu falei, gente, né, muito nova, eu indaguei. Que Jesus é esse? Ele não é bom? Porque a gente sempre ouve dizer que Jesus é bonzinho, misericordioso, né? Mas não justo. Então, aí eu conheci esse Jesus justo, né? Quando ele ali defende os mais pobres, porque estavam comercializando de uma forma desigual aquilo que era, né, mais acessível aos pobres. Então, ali ele vira a mesa, chicoteia. Então, ele mostra esse lado do Jesus justo, né, que está do lado dos pobres. Então, foi esse Jesus que eu conheci. Então, nunca me abandonei, né? Porque eu acredito que essa fé concreta que nós temos, nesse compromisso com o Evangelho, compromisso com a Palavra de Deus e o compromisso com esse projeto de Jesus Cristo. Então, a minha fé concreta sempre esteve nisso. Então, eu fui catequista, coordenadora de catequese, né? E ali já a nossa comunidade já tinha essa visão do outro. A gente mesmo não tendo tanto
essa questão, né, de hoje uma igreja sinodal, mas a gente já fazia isso na prática, porque a gente vinha de um ensinamento, né, com esses nossos, primeiro com o nosso mestre Jesus Cristo e também, né, com aqueles padres salesianos que passaram por lá. Então, a própria catequese nossa, naquela época, a gente saía na família para visitar as crianças, aquelas que tinham alguma dificuldade, estavam passando por alguma dificuldade, a gente dava um jeito. Então, sim, era concretizado a nossa ação ali na catequese. Depois, os círculos bíblicos e outras ações, né? Então, a fé toda foi baseada nisso. Então, aí a gente ainda acredita, né? Alguns ainda falam assim, a SEBS morreu. Para a gente não vai morrer nunca, porque é o projeto de Jesus Cristo. Enquanto tiver, né, alguém passando fome, alguém sofrendo, alguém sendo excluído, o projeto da SEBS vai se manter. Então, eu acho que há até uma certa crítica, né, de muitas vezes a SEBS ter envelhecido, porque infelizmente, né, por várias razões, tivemos outros movimentos, né, que não muito ligado à fé, né, mais encarnada. Então, acaba que muitos bispos, padres falam que a SEBS morreu, mas enquanto houver a palavra de Deus, enquanto houver um projeto de Jesus Cristo, a SEBS permanece. Talvez não, né, com tanta visibilidade, mas com certeza nas suas pequenas comunidades, no chão da vida, ela está. Está lá, acontecendo, celebrando, fortalecendo e assumindo, de fato, esse projeto de Jesus, como a Suzana tão bem mencionou aqui. E destaco, né, para a gente encerrar aqui, uma parte da sua fala que a gente não falava de sinodalidade, mas era uma experiência sinodal, né? E isso coroa, então, essa participação da Suzana aqui no nosso programa, que eu quero agradecer muito a participação e o tempo que você dedicou para conversar e partilhar sua experiência com as comunidades eclesiais de base. Muito obrigado, Suzana. Obrigada, agradeço. Estamos sempre à disposição, né, de trazer essa experiência, né, sinodal mesmo, porque essa vivência da SEBS é um modelo, né, de igreja que nós temos que resgatar. Sim. Né? Temos que resgatar, valorizar, fortalecer cada dia mais. Que assim seja. E eu quero agradecer também você que participou comigo no programa de hoje, Organizar a Esperança a partir das comunidades eclesiais de base. Na próxima semana, a gente continua aqui esta série, neste ano jubilar, peregrinos e peregrinas de esperança. Vamos seguindo, então, este caminho como igreja sinodal e na próxima semana a gente vai falar sobre o laicato. Eu espero você. Até lá.